Antigamente, o homem era nômade, ele andava, ele vagava, como os animais, ele vagava por faixas territoriais em busca de comida, de alimento, de abrigo, né. E cada dia ele estava num lugar. Bem-vindos ao Fala One Learning, o espaço onde exploramos ideias, tendências e inovações que fazem a diferença no seu dia a dia, seja no trabalho, nos estudos ou na sua vida. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema fundamental no cenário global, o direito internacional e seus desafios. Vem com a gente. Em um mundo cada vez mais conectado, as relações entre países, empresas e pessoas exigem um entendimento profundo do direito internacional. Para nos ajudar a entender os principais desafios e oportunidades desse campo, recebemos hoje o Dr. João Batista Carvalho e vai compartilhar insights valiosos com a gente. Seja muito bem-vindo, Dr. João. O meu amigo Araújo, Luiz Araújo, nosso querido Rafael Paulino, para mim é uma honra enorme receber esse convite, poder estar aqui com vocês, bater um papo, né, descontraído, mas tratando de assuntos tão importantes, tão relevantes e tão atuais, não é, no cenário nacional e mundial, não é isso? Perfeito. E eu endosso o agradecimento. Quando a gente pensou num Follow on Learn com a temática jurídicas, a gente pensou no seu nome de pronto. Então, muito Fico feliz, lisonjeado, viu? Fico lisonjeado. muito feliz que tenha sido possível estar aqui. Para mim é que é uma alegria. Vamos lá então, Dr. João, é o seguinte, com a globalização, conflitos entre legislações nacionais e internacionais são cada vez mais comuns. Como que a gente lida com essas divergências e garante a segurança jurídica? Olha, esse tema talvez a gente precisasse aí de uns 2 ou 3 dias, não é? Porque ele caberia até um seminário, sabia disso, o Araújo? Mas assim, tentando falar em breves linhas, especialmente para você, sinta-se aqui em casa conosco, batendo esse papo aqui nessa nossa mesa. Para nós aqui do Brasil, ele é especialmente importante, não é? Estamos no meio de uma polêmica, enfim, de proporções estratosféricas, né? Porque estamos nesse exato momento num embate entre a Corte Brasileira Maior, o Supremo Tribunal Federal, e a própria justiça americana e o governo americano. Então, isso já é um bom exemplo desse choque, eventualmente, de legislação, mas eu creio que mais do que isso, viu, Rafa? É um choque também de política judiciária, né? O que acontece? Por um princípio internacional, né, os países gozam de soberania. O que significa soberania? Né? A soberania é o respeito da legislação dentro de uma determinada faixa territorial em que aquilo, né, que a gente chama de nação, né? O que é o conceito de povo, território, né, e nação? Então, quando você tem esses três conceitos muito bem estabelecidos, um Estado soberano se estabelece. O que significa isso? Que ele tem o poder de editar as suas leis e fazer cumprir as suas leis no seu limite territorial. Entende? Isso vem, vamos dizer assim, sendo praticado ao longo de séculos, né? Da formação econômica do mundo, né? Exatamente. Né? E, por outro lado, esses povos e essas nações, elas estabeleceram relações diplomáticas, não é? Comércio internacional, relações de natureza política, e por conta disso chegou um dado momento que se construiu a ONU, Organização das Nações Unidas. E através de tratados, de normas de direito internacional, se estabeleceu também como é que se dá as relações entre essas nações soberanas, entende? Então nós temos algumas normas que são próprias do direito internacional público, porque trata dessas relações entre estados, e direito internacional privado, que trata da relação dos particulares ou das empresas com particulares ou empresas de outras nações, por exemplo, para regular o comércio internacional, né? Para regular o comércio internacional. Quando a gente pensa em globalização, eu sou economista de formação. Aham, Então eu já penso assim em fluxos intensos dentro do globo, de isso. pessoas, de capitais, de mercadorias, de serviço, de informação. E aí, em certa medida, eu acho que a soberania e a hegemonia, elas, em alguns momentos, podem ser colocadas em xeque, porque tem alguns efeitos e impactos da globalização que podem ser contraproducentes. Como que a gente lida com Então, isso, do antigamente ponto de vista a jurídico? questão ela dependia muito da vida,
vamos dizer assim, física, né? E dependia muito da territorialidade, né? Então, o comércio, por exemplo, o navio pega uma carga aqui no Porto de Santos, não é? E leva essa mercadoria para um porto qualquer, de Gotemburgo, né? Enfim, esses grandes portos mundiais aí afora, né? Se estabeleceu ali uma relação de comércio internacional muito regida pela questão econômica. Então, política econômica, comercial, as transações, né, entre partes. Existem as chamadas águas territoriais, né? Então, as faixas de mar, não é? Que também pertencem e se projetam, né? Inclusive o espaço aéreo. Isso tudo faz parte da chamada territorialidade, né? São conceitos de direito internacional. Entretanto, você vai ter momentos em que o navio, a aeronave vão estar ocupando espaços que, em tese, não pertencem a ninguém, Isso. né? Por isso que existem essas normas de direito internacional para poder reger as situações, tanto nessas faixas de domínio, que a gente chama, não é? De uma determinada nação, determinado Estado soberano, quanto nessas outras faixas onde não se tem propriamente um dono daquela área, né? Bom, isso tudo gerou regras que pudessem regulamentar, né? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo muito simples. Se você está num navio italiano, como eu já fiz, meu pai adora viajar de cruzeiro, sabe? Então eu já fiz muitas viagens, travessias, né? E num dado momento fala, olha, a partir de agora você pode praticar essa ou aquela atividade, né? Por exemplo, de cassino, porque nós já estamos em águas internacionais, né? Enquanto aquilo era proibido aqui pela lei brasileira. Então, você veja bem, você tem uma delimitação muito objetiva, muito concreta. Bom, aí surgiu a tal da internet. Exatamente. E hoje as relações não se dão mais do espaço físico e concreto, elas se dão também através do espaço digital. E qual lei aplicar? Aí veio a sua indagação, sabe, Araújo? Bom, e esse embate ele está sendo travado nesse exato momento, por exemplo, uma ordem que o ministro Alexandre de Moraes deu ao Rumble, né, e a Truth Media, né, que pertence ao presidente Trump, né, e que não tem nada a ver com o Estado americano, foram ordens que já foram dadas desde o momento anterior a ele ser eleito, né? E essas entidades estão, por exemplo, se recusando a cumprir essa ordem, dizendo o seguinte, não, mas peraí, essa ordem que você está me dando não é para cumprir em relação ao cidadão brasileiro que reside no Brasil, né? Você está me dando uma ordem para eu poder derrubar um canal, uma rede, de um brasileiro, sim, mas que mora nos Estados Unidos, está regido pela lei americana. E aqui, essa ordem sua, de restringir essa expressão desse cidadão, ela é ilegal por conta da primeira emenda americana, não é? Então, dentro dos Estados Unidos. Dentro dos Estados Unidos. Que a ordem era, essa é a alegação, o assunto que está sendo debatido essa semana em todos os jornais, né? E o que faz o Rumble e a Truth, acho que é Truth Media? Ela entra com uma ação numa corte americana dizendo, olha, tem um juiz aqui brasileiro, da mais alta corte do Brasil, mandando eu derrubar o canal dessa pessoa. Embora ele seja brasileiro, ele é residente nos Estados Unidos, né? E a ordem foi para derrubar em nível global, não derrubar no Brasil, né? Desligar o canal dele de mídia social. Tem um CPF brasileiro, né? Ele tem um CPF brasileiro porque ele é brasileiro, mas ambos têm residência fixa e com a autorização e o amparo do governo americano, aliás, do governo anterior ainda, o governo Biden. Né? E pela lei americana, não só o americano, mas todo e qualquer aquele cidadão, ainda que estrangeiro, que resida lá, está submetido à lei, como é aqui no Brasil também, imagina. Imagina que vem aqui um cidadão de
enfim, de uma determinada região islâmica, e que pela a legislação do país dele, né, seja normal ter 10 esposas, 5 Perfeito. esposas. Aqui no Brasil isso é crime, a Sim. poligamia. Então ele não pode chegar aqui e falar, não, mas lá pela lei do meu país isso é permitido, entende? Como há países, por exemplo, que permitem comercialização de certas drogas, que aqui não é possível. Então, essa questão da soberania é isso. É isso. Não é a nacionalidade da pessoa que atrai a legislação, e sim a O lugar que ela soberania está. do país em que ela A está. Né? residência, né? Então, veja bem. Do contrário, a gente estaria contrapondo, né? As Não, soberanias. exatamente. Aí você colocaria em xeque a própria noção de soberania. Os Perfeito. estados perderiam, né? E é isso que está acontecendo, porque com o meio digital, você pratica um Ela ato extrapola, aqui, né? mas que ele extrapola a Porque territorialidade. as barreiras não né? são físicas claras. Isso surgiu, para vocês terem uma ideia, gente, essa noção é muito interessante, porque ela surgiu na Roma Antiga, não é? Onde o direito de propriedade era pleno, a pessoa tinha o direito de usar, gozar, fruir, dispor, e lá tinha o chamado jus abutendi. Não sei se vocês já ouviram falar. O jus abutendi é o direito de abusar, usar do jeito que quiser, né? Então, chegou um dado momento, né, no direito romano, que, entretanto, o sujeito fazia uma queimada, enfim, alguma produção de fumaça e fuligem, e aquilo, o vento começava a jogar os efeitos daquilo que ele fez no terreno dele para causar danos, embaraços, né, incômodos aos vizinhos. Foi daí que surgiu o chamado direito de vizinhança. Eu estou fazendo esse paralelo porque ele é muito parecido, só que em nível menor, em escala menor, né? Sim. Então você tem países vizinhos, né? São soberanos. Cada um pode fazer o que achar que deve fazer dentro do seu território, de acordo com as regras ali vigentes. Mas chega um momento que aquilo pode causar um efeito. Uma externalidade negativa. Externalidade, exatamente. Então, surgiu no próprio direito romano o chamado direito de vizinhança. Ou seja, você pode até que aquele dano não cause um efeito, né, num território vizinho. Então, esses são os desafios da atualidade, sabe? E estamos nesse embate aí. Ontem o Itamaraty entrou em ação, não é? Porque essa ação foi movida pessoalmente contra o ministro Alexandre de Moraes, em Miami, numa corte em Miami, onde as empresas têm sede. E o Itamaraty disse: peraí, isso não é uma questão particular, é uma questão do Supremo Tribunal Federal, né? Então, puxa vida, existe uma relação diplomática aí. E vamos ver se isso vai ficar num âmbito mais restrito ou se haverá realmente uma questão de incidente diplomático entre países, né? Sim. Que aí pode afetar todos nós. E, João, quando a gente vem para a área da educação, eu entendo os direitos internacionais e eu entendo que isso também faz parte aí da matriz curricular, né, Claro. de graduação, de curso de graduação e nos cursos de pós-graduação. direito clássicos, não é? E aqui, por exemplo, na Milton Campos, assim ocorre, como em outras tantas instituições tão afamadas, né, no ecossistema Ânima, que tratam do direito, né, do curso de direito. Você tem, em geral, 2 disciplinas ou unidades curriculares que cuidam, uma de direito internacional público, outra de direito internacional privado. Porque uma é para tratar exatamente das normas que devem regir essa relação entre particulares e a outra entre estados. Perfeito. Né? Então, uma vai estudar mais essa questão diplomática, questão da saúde, né? Essas questões todas que envolvem o direito público. O direito público é o direito da coletividade, né? Que rege a coletividade. Que é bem macroscópico, né? Ele é mais macroscópico, exatamente. E o direito privado é que rege a relação entre pessoas, ou empresas, ou entidades que detêm uma personalidade jurídica própria e tem ali uma relação, seja ela comercial, social, enfim, ou de qualquer outra natureza, né? Então, nas cadeiras de curso de direito, em geral se tem essas 2 unidades curriculares, direito internacional público e direito internacional privado. E também temos na pós-graduação, como, por exemplo, ocorre na EBRAD, não é? Temos, inclusive, um curso em parceria com o Instituto de Direitos Humanos da Universidade de Coimbra, onde nós temos alunos que saem aqui, né, do Brasil, inclusive também portugueses, né, e que fazem esse curso lá no grande complexo maravilhoso histórico da Universidade de Coimbra, uma das mais emblemáticas universidades
de direito do mundo, né? Que briga, inclusive rivaliza ali para ser a pioneira no ensino do direito, né? Existem algumas da Itália que reivindicam essa posição, como também Salamanca na Na Espanha, né? Espanha. Esse curso também é muito interessante, muito bacana, que ele rege justamente sobre direitos humanos. Mas quando o aluno está em dúvida, por exemplo, quando a gente fala de direito internacional, a gente entende aí vamos dizer assim, a internacionalidade do direito, né? O Claro, direito que rege sobre territórios, como você bem explicou. Mas, por exemplo, quando um aluno estuda aqui no Brasil, ele vai aprender as leis brasileiras, obviamente. claro. Uhum. E ele não pode exercer isso fora do país, mesmo conhecendo o direito internacional. Ele não dá essa. Ele tem essa limitação ou não? Então, aí vai depender, justamente por conta da soberania, né? Cada país tem a sua regra, né? Então, por exemplo, até outro dia, o advogado brasileiro, por regras diplomáticas, né, e tratados, podia, e regras até da própria Ordem dos Advogados de Portugal, podia advogar em Portugal. Só que começou a acontecer um fluxo enorme de advogados exercendo aquela atividade lá e causou uma reação dos profissionais da área lá. Então, hoje eles estão restringindo e estão submetendo esses alunos a uma prova, como acontece no direito americano. Você tem que fazer o chamado BAR, que é o exame de ordem deles lá, não é? Você pode até atuar, mas tem que fazer o BAR para demonstrar e provar que você tem, além do conhecimento das regras brasileiras, as regras próprias daquele país que você vai atuar, justamente por conta do Estado soberano, né? As leis são diferentes. Muitas são parecidas de inspiração, por exemplo, o direito lusitano muito parecido com o direito brasileiro, mas tem coisas que são diferentes, né? O direito civil brasileiro, por exemplo, que rege as relações privadas, né? Ele é muito parecido, ele é inspirado no BGB alemão e no Código Civil italiano, né? Mas também tem muita coisa da legislação portuguesa e da Europa em geral, né? Porque a tradição é muito parecida. Já o direito inglês, por exemplo, ele é baseado no que a gente chama de common law, né? Ele é muito baseado em estudo de casos. Então, muitas vezes não há o que a gente chama de civil law, né? Que é o direito baseado muito na norma escrita e como aquela norma escrita é exigida, chamado poder coercitivo do Estado. Não sei se você sabe o que significa isso, mas poder coercitivo do Estado, ele significa o poder que um Estado soberano tem de fazer cumprir aquela lei. E se ela for descumprida, impor a sanção respectiva. Seja a sanção de natureza penal, né? Por exemplo, a pessoa que transgrediu a lei penal, cometeu um ilícito, vai ter uma pena ou de prisão, né? Ou de prestação de serviços comunitários, né? Ela vai ter uma sanção qualquer. Como cometer um ilícito civil, por exemplo, descumprir um contrato, né? Uhum. O juiz vai dizer, não, você tem que cumprir o contrato, então você vai ter que indenizar o prejuízo que você causou. E impõe ali uma decisão judicial, né? Que vai prever aquela obrigação, seja ela de pagar, de dar ou de fazer, né? Você se obrigou a pintar um quadro. Então, o juiz te obriga a pintar esse quadro, né? Por exemplo, é uma obrigação de fazer, só para poder explicar a distinção para o público que nos assiste aqui, que nem sempre é ligado aqui ao ensino jurídico, né? Doutor João, no Brasil, como é? Como que a OAB trata esse profissional estrangeiro que Ele quer também atuar tem aqui? que submeter aqui a um exame de ordem, né? E como o próprio o estudante de direito do Brasil, ele se gradua em direito, mas ele não é advogado automaticamente. Ele tem que Perfeito. fazer um exame de ordem, Para se tornar comprovar advogado. exatamente. E graças a Deus nós estamos falando aqui, viu, pessoal? Diretamente aqui dos estúdios da Milton Campus, que é a instituição que há décadas é destaque justamente na aprovação da OAB, né? E agora, João, falando de direitos humanos internacionais, né? Sim, Como que a gente trata isso? Eu sei que o curso de Coimbra fala sobre direitos humanos, mas como perfeito. que a gente trata isso, por exemplo, um advogado brasileiro que precisa defender alguém que esteja fora, como que ele trata não só alguém ou um grupo de pessoas, como que essa relação Claro. acontece? Essas relações de direitos humanos, né, elas são abarcadas não só pela legislação nacional, né, de cada país, como ela também é objeto de tratados que passam a se incorporar à legislação de cada país que for signatário desses tratados. Por exemplo, o Pacto de San José da Costa Rica,
não é? O Brasil é signatário e a maioria dos estados, vamos dizer assim, relevantes, né, seja do ponto de vista econômico ou social, eles são signatários desse tratado, né? Portanto, lá também você tem direitos humanos que são previstos, né, muitas vezes de forma repetitiva em relação à legislação de cada país, mas você também dá a oportunidade desses organismos internacionais Perfeito. também agirem, Sim. né, para poder, inclusive, aplicar sanções internacionais. No caso do nosso curso de Direitos Humanos, né, curso internacional de Direitos Humanos, que ele é módulo, inclusive, dos nossos cursos de pós-graduação da EBRAD, né, você tem todos esses aspectos debatidos, né? Tivemos, inclusive, um que eu aqui faço meus agradecimentos aqui ao nosso querido diretor de Direito da Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, o professor Jonas, né, que nos deu a honra de fazer a aula magna de um desses episódios, que eu também fui palestrar junto com o professor Thales Catapreta, que é aqui da Milton Campos e da EBRAD também, né? E o professor Henrique Biacchio, né, desembargador e professor aqui da casa também. Então, o professor Jonatas, juntamente conosco, abordou o tema que era o tema da ordem do dia, que é a liberdade de expressão. A liberdade de expressão também é um dos direitos humanos, né? E o cerceio a essa liberdade de expressão, seja promovido pelo Estado ou por particulares, né? Porque as redes sociais hoje também têm sido muito acusadas de cercear a expressão de determinados grupos, né? Sejam eles políticos ou ideológicos, né? Ele também entra nesse debate, sabe? Como o direito à liberdade de ir e vir, como o direito à vida, né? O direito, vamos dizer assim, à saúde, Aqueles são os direitos fundamentais, né? fundamentais, exatamente. Então, os direitos humanos abarcam uma pleiade ali de direitos que são chamados do direito natural, ou seja, aqueles que decorrem do fato da pessoa nascer, vem da natureza. Você já nasce dotado de toda essa proteção, entende? E isso também se aplica, por exemplo, ao turismo? Claro, claro. Quando você está fora do seu país, você tem que respeitar as leis locais ou as Uhum. leis do seu país? Isso, como que funciona essa relação? Você estando presente no Estado soberano, diferente do seu, você tem que respeitar as leis daquele país, né? As leis daquele país. Agora, se aquilo também, porventura, vier a transgredir a lei do seu país, né? E aquilo produzir um efeito extraterritorial, né? Aí tem as normas de direito processual, sabe, Araújo? O que significa isso? Qual país é responsável, por exemplo, por praticar, por julgar uma pessoa que praticou um crime que produziu efeitos além daqueles efeitos, um assassinato, por exemplo, lá em Paris? Um brasileiro chegou, um tráfico de droga, né? Foi lá traficando droga, ele vai se submeter à lei daquele país. Mas se aquilo for um tráfico internacional de droga, ele saiu com a droga aqui do Brasil, por exemplo, ele poderá ter que responder, né, pelo crime aqui também, né? E há, inclusive, as chamadas disputas, né, de competência, né? Competência para saber se a pessoa vai ser julgada aqui ou lá, a depender das circunstâncias do fato concreto. Então, vejam bem, as coisas vão se intricando, porque não só as normas que a gente chama de direito material, que são aquelas inerentes à matéria que vai ser discutida, se é direito penal, se é direito civil, se é direito de trabalho, se é direito administrativo, se é direito constitucional, mas também as normas processuais. Por exemplo, esse incidente, o último, envolve uma questão de direito processual. Por quê? Porque o Rumble, por exemplo, alega que o ministro Alexandre citou uma empresa americana, ou notificou, ou intimou uma empresa americana, através de um e-mail que ele mandou diretamente para a empresa nos Estados Unidos. Só que tanto a lei brasileira quanto a lei americana e os tratados prevêem mecanismos, não é? Mecanismos para que uma ordem estrangeira seja cumprida no estrangeiro. Por exemplo, a carta rogatória. A carta rogatória ela vai por via do Ministério de Relações Exteriores. O tribunal aqui determina uma ordem judicial. Essa ordem vai para por via diplomática, não é? Ministério de Relações Exteriores vai, Ministério da Justiça, depois Relações Exteriores vai, comunica com o par, né?
no estrangeiro, e ali vai para os tribunais, eles avaliam justamente se aquela norma, se aquela decisão, ela entra em choque ou não com a lei estrangeira, e após essa validade, ele cumpre a ordem lá, entende? Como tem um outro tratado que tem, por exemplo, um mecanismo de ordem penal que precisa de uma execução mais rápida, porque a carta rogatória ela demora bastante, sabe? Você tem outras vias, por exemplo, a difusão lá no chamado Código Vermelho da Interpol, né? Uma pessoa que é procurada. Então, imediatamente se gera um alerta e uma autoridade internacional, a Interpol, que é um organismo multilateral, não é um Estado soberano, analisa aquilo para saber se aquela ordem, por exemplo, de prisão pode ser cumprida de forma imediata ou não, né? E o que as empresas americanas estão alegando? Que elas foram intimadas sem ser parte no processo, né? E sem ter recebido uma ordem pela via processual adequada, que é o que a gente chama de direito de devido processo legal, né? E João, quem está assistindo aqui quiser atuar na área de direito internacional, e você recomenda quais são as habilidades que esse aluno, que esse profissional precisa ter para atuar nessa área? Olha, Araújo, vai depender muito, não é? Porque, veja bem, direito internacional não é só para quem estuda direito, né? Então, a gente tem curso de comércio exterior, nós temos cursos de relações internacionais, nós Próprias ciências econômicas. ciências econômicas, né? Nós temos relações diplomáticas, né? Claro que para você ir lá para a carreira né, as carreiras de representatividade internacional, você tem, né, o Rio Branco, né, a pessoa tem que ser formada lá pelo Rio Branco, mas existem uma série de profissionais, não somente do direito, que podem ter muito interesse nessa matéria, como, por exemplo, as pessoas que militam em entidades, às vezes, públicas ou privadas, que defendem direitos humanos, por exemplo, Sim. né? Como é o caso, né, do Instituto lá de Direitos Humanos da Sim. Universidade de Coimbra, que não é composto apenas de juristas, é composto de pessoas na área de psicologia, sociologia, antropologia, né? Então abre bem o leque, né? Abre bem o leque. Então, agora, vai depender um pouco do foco, não é? Por exemplo, se for no direito, se a pessoa tem o foco mais no direito internacional privado, ele vai percorrer trilhas de aprendizado e ele vai ter que ter habilidades, competências um pouco mais específicas para as relações comerciais, né? Para a economia, negócio, gestão. E ele vai ter que conhecer o quê? As regras que regem essas relações internacionais entre países. Se a pessoa for optar por uma carreira mais ligada à área pública, né? Diplomacia, relações entre estados, ela vai ter que percorrer mais uma trilha de aprendizado ligada a essa questão: direito administrativo, direito internacional público, direito constitucional, né? As normas e tratados internacionais que regem essa relação entre países, né? As resoluções da ONU, da OMS, né? Entende? Então você vai ter todo um aprendizado envolvendo esses organismos internacionais, como acontece, por exemplo, no privado, por exemplo, a organização, a OMC, a Organização Mundial do Comércio, né? Mas ela vai tratar mais as relações privadas relativas ao comércio internacional. Então, eu sei que pode parecer um tanto quanto difuso, né? Eu queria dar aqui uma noção mais palpável para você que nos escuta, mas eu acho que, eventualmente, percorrendo o currículo, né, e os componentes curriculares de cada curso desses, você vai ter uma noção mais exata. Então, a pessoa tem que fazer esse exercício aí né, de reflexão pessoal para saber qual área ela mais gostaria, ou que ela acha que tem maior aptidão, né? E, através disso, escolher um curso mais focado nessa ou naquela questão. E você já sabe que, acessando aqui o QR Code, você consegue verificar aí diversas trilhas que o Dr. João mencionou para a gente dentro da área de direito,
dentro também da área de direito internacional, e você pode construir um futuro brilhante aqui com o OneLearning. E, doutor João, eu vou colocar um tema polêmico agora. Vamos lá. Você falou da ONU, você falou de tratados internacionais, e a gente tem visto, né, já há alguns anos, que tem alguns países que não querem aderir, que não são aderentes aos tratados, que Perfeito. inclusive fazem guerras, né, Claro. justamente por conta de tratados. Então, Como fica a isso? questão da guerra, por exemplo, você bem abordou agora, é uma questão de direito internacional público, Sim. entende? Porque é relação entre países, né? Ou seja, o princípio da não agressão é um princípio de direito internacional público, um princípio muito elementar, não é? Cada Estado soberano deve respeitar a soberania do outro, né? Por outro lado, há também um princípio de direito internacional que é a possibilidade de reagir a uma agressão, né? Então, vejamos, os dois casos que mais estão, vamos dizer assim, assombrando mesmo o mundo, porque a guerra é algo que, inclusive, afeta os direitos humanos fortemente, né? Fortemente. É o direito à vida, que é o direito mais sagrado, não é? E as guerras causam baixas, né? Outro dia eu vi um dado assustador, né? A guerra da Rússia com a Ucrânia, ela já levou a mais de 2 milhões de mortos. Algo fora aqueles que estão mutilados, que estão, né, que ficaram sem casa. O direito à moradia é outro direito humano, né? O direito à saúde é outro direito humano. Então, aqueles que estão lesados, lesionados, né, torturados, Mentalmente presos, também, né? inclusive mentalmente, porque a pressão que se coloca num estado desse de guerra e de alerta, a pessoa não consegue dormir, né? Imagina você dormindo com as bombas caindo sobre suas cabeças, né? Sobre seus tetos. Então, essa questão do direito internacional público, ela trata dessas matérias. Agora, por outro lado, os tratados, as normas de direito internacional, eles dependem de uma adesão voluntária, né? Então, nenhum país justamente porque ele é soberano, um outro país não consegue impor a ele que ele seja signatário de um determinado tratado. Quando não há, a coisa se resolve na lei da selva, né? Ou seja, a lei da batalha, da disputa e de quem vence. Aconteceu na Primeira Grande Guerra Acontece Mundial, há milhares de anos com o ser acontece há humano. milhares de anos e vai acontecer novamente. Então, vamos falar um pouquinho e rapidamente aqui das guerras em voga, né? A Rússia cometeu uma agressão brutal à Ucrânia, invadiu sob o pretexto de que aquilo ali um dia teria sido, Uhum. né, Território, né? território russo. A Ucrânia diz, mas como? Kiev existe antes da Rússia, né? Como é que é isso? A Rússia é muito mais jovem do que a Ucrânia, né? Por outro lado, vários povos ali se sentem russos. É uma situação complicada, mas isso não dá o direito à Rússia de invadir, não é? Aí já a Rússia diz, olha, tudo bem, nós respeitamos, houve uma série de tratados internacionais que naquela época do desmantelamento da União Soviética, né, Sim, que deu autonomia e soberania a esses estados. sim. Por que cargas d'água você está questionando isso agora, uma questão, né, da era pré-histórica, né? Porque naquela época não existia faixa territorial, né? A gente poderia até falar sobre isso aqui, mas não vai dar tempo, né? Como é que nasceu a noção de propriedade imobiliária, Sim. propriedade imobiliária, é uma questão de Do direito civil, do território, território, né? da Olha, defesa doutor, eu acho desse que você vai ter território. que voltar aqui mais umas 20 vezes, pelo menos, hein? Me convida que eu venho todas as vezes que quiser, vai ser uma honra estar aqui com vocês, viu? Mas então, falando rapidamente aqui da questão das guerras, né? Então a Rússia cometeu um atentado à soberania da Ucrânia, não é? Invadiu e tomou faixas territoriais, aliás, o fez desde 2014, quando se apropriou da Crimeia, né? E agora avançou mais ainda, né? Bom, por outro lado, a alegação da Rússia é o seguinte: olha, um dos compromissos que foram feitos lá atrás para que a gente abrisse mão, né, do antigo império lá da União Soviética, império no sentido lato, né? Uhum. Não era realmente uma, Um um sistema. sistema de reinado nem nada, Isso. mas assim, eles tinham ali aquela grande hegemonia, né? Então tudo aquilo estava sob a esfera de comando e influência da Rússia.
um dos compromissos foi que a OTAN não viesse aqui para as nossas fronteiras. Sim. E o que estava pleiteando a Ucrânia? Entra. Adesão à OTAN, como outros tantos fizeram. Noruega, se não me engano, a Noruega também o fez, né? E aí, os princípios ali que regeram, né, a paz, né, tanto na Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, é que cada uma teria ali aquela sua área de influência e que você não iria ameaçar, não é? Eu vou tentar fazer uma comparação muito grotesca, mas só para ilustrar. Imagine se amanhã o, o- o narcotráfico vai ocupar um imóvel vizinho da sua casa. Você vai ficar incomodado com aquilo. É uma ameaça à sua segurança, à sua tranquilidade. Não estou dizendo, pelo amor de Deus, nem que a Rússia nem que a Ucrânia sejam narcotráfico. Claro. Hoje em dia a gente tem que Tem que tomar a cuidado. gente tomar cuidado e fazer um disclaimer, né? Por esse próprio princípio, não é? De um Estado que guerreou com o outro, fala, olha, nós temos que ter uma faixa aqui de neutralidade, ao menos de neutralidade. Então, a OTAN é uma força militar com um poderio enorme, inclusive de atacar um vizinho, país vizinho. Então, a Rússia diz, olha, não tem lógica eu abrir mão, né, da questão da União Soviética com um compromisso de que houvesse ali entre os estados pertencentes à OTAN e a Rússia, né, os estados soberanos, houvesse ali uma faixa territorial. Agora, se a OTAN vier para a Ucrânia, vai estar nos nossos limites territoriais. Então, essa é a desculpa ou a justificativa, porque tem gente que acha que essa justificativa ela é plausível, né, e defensável. E não estamos aqui nós para arbitrar quem tem razão ou quem não tem razão. Provavelmente ambos têm razão. Exato. Né? Ambos têm razão. Do seu ponto de vista. Do seu ponto de vista. Eu brinco, aliás, que o direito é isso, né? É um fato sob a determinada ótica de um observador. Falo isso sempre na minha primeira aula de direito. Imagine, por exemplo, o Rafa, um leão correndo atrás de um antílope na selva para devorá-lo. Quem está certo? Sob a ótica do antílope, ele está sendo agredido no bem maior que ele possui, que é a vida. Ele tem direito. Fica aqui um abraço aos meus prezados aqui, Daniel e Luiz, que tão gentilmente estão fazendo essa gravação conosco. Sob a ótica do antílope, se a gente fizesse mutatis mutandis, né, não é direito humano, porque é animal, mas se ele humano fosse, ele diria, olha, estou sendo agredido no meu direito à vida, isso é uma agressão brutal, imperdoável. Sob a ótica do leão, ele está pensando, olha, o antílope está na minha cadeia alimentar, se eu não me alimentar, eu e meus filhotes, né? Ele também perde a vida. Eu também perco a vida. Então, eu tenho direito de agredir o leão para me alimentar. Também é um direito humano, né? Sim. Se ele humano fosse. Sim. Né? Sobre a ótica do repórter lá, o fotógrafo do National Geographic, que está lá com a câmera dele captando aquela cena, né? E a gente tem cenas incríveis, né? Nos programas do National Geographic, né? Ele está dizendo, olha, isso é um fato da natureza, né? Um evento da natureza. É a lei da selva, né? É a lei da selva. Eu estou aqui como um espectador assistindo. Quem tem razão? E no latim se dizia, quid iuris, onde está o direito? O antílope, o leão ou o fotógrafo? Que está lá de uma forma imparcial, poderia, imagine, alguém fotografando ali um crime. Mas ele é cúmplice, né? E não faz nada para evitar, né? E o fotógrafo está ali por uma questão econômica, profissional. Profissional. Para oferir a sua renda. Isso. E aí, se ele é atacado pelo leão, dentro do ecossistema da selva. E por isso, gente, com essa analogia, né, assim que é mais elementar para que a gente pudesse exemplificar, não é? É que nasce a advocacia, porque o advogado é aquele que vai ser capaz de defender a ótica, o olhar. O fato é o mesmo. Ninguém está mentindo. Concorda? Sim. Concordo. Só que dependendo do prisma que você olha, do ângulo que você olha aquela questão, e se colocando na posição de cada ator desses, né? É que você vai dizer o seguinte, olha, segundo a lei tal, e você vai ter que defender e fazer prevalecer aquela posição do seu representado, né? O advogado nada mais é do que a gente chama de mandatário ou procurador. Ele age não em nome próprio. Às vezes ele não concorda com a causa, mas ele é imbuído e sensibilizado pelo interesse e pelo direito do seu cliente, ele vai
Por isso que existem advogados penalistas, né, que Sim. defendem muitas vezes pessoas que praticaram o crime, embora Sim. ele possa não concordar com aquela, né, atuação, e em geral, obviamente, a condenam, né? Mas ele vai procurar ali questões e atenuantes que vão ou levar a uma absolvição do cliente dele, ou pelo menos a uma atenuação da pena. E isso em nível internacional é a mesma coisa. Então, a guerra da Ucrânia com a Rússia tem essas duas nuances, né? A Rússia dizendo, olha, vocês, lembra do direito de vizinhança que falamos aqui agora há pouco? Ó, vocês avançaram estão aqui às margens da minha fronteira. Eu vou reagir. Vou reagir como? Já que eu não sou signatário de um determinado tratado que vocês estão invocando, que é o da OTAN, eu vou reagir, eu vou tomar medidas até drásticas, porque ameaçaram, o Putin ameaçou até de jogar a bomba atômica ali, né? Então, veja bem, o que seria uma catástrofe humanitária sem precedentes, né? Já a Ucrânia está dizendo, mas peraí, nós somos um Estado soberano, o nosso povo aqui não pode decidir se quer ou não quer entrar para a OTAN? Então são situações difíceis de resolver, né? E agora entrou um irmão mais velho, né, na mesa, que sempre defendeu a Ucrânia, que é os Estados Unidos, que está tentando aí mediar, porque também não adianta partir para uma terceira guerra mundial, Exato. né? Então, às vezes as pessoas ficam horrorizadas, pô, mano, como é que o Donald Trump fala isso, aquilo? Não, ele está dizendo o seguinte, olha, Ucrânia, você também não vem querer coisas impossíveis, porque não tem condição de mandar uma bomba atômica na Rússia, ela manda uma para cá e acaba o mundo. Então nós vamos ter que achar, vai ter que haver uma concessão recíproca, e parece que o presidente Zelensky já entendeu isso, né? E não adianta também ficar, já morreram 2 milhões, e quantos mais vão morrer? Já tem 3 anos, o mundo está paralisado do ponto de vista econômico, né? Basta ver o que aconteceu, né, no declínio da economia e da insegurança, porque você altera todas as cadeias de produção indo para sua área, né? Porque a Rússia é parceira é a China, então a Europa falou, não compramos mais o petróleo russo. A China falou, opa, eu compro aqui, desde que seja baratinho, né? Aí você tem o produto chinês sendo fabricado com aquela energia mais barata, que vai desbalancear também, por outro lado, o comércio internacional. Aí vem os Estados Unidos, então tá bom, então impõe tarifa para balancear. Entende o jogo? Olha para você ver. Isso tudo é peça do mesmo quebra-cabeça, né? A Rússia vira, a Alemanha tá do ladinho da Ucrânia, eu desligo o gasoduto. Foi lá e cortou o gasoduto que fornecia o gás para aquecer, né? A gente sabe que a Europa no inverno é bem frio, né? Para aquecer os lares e para tocar a indústria europeia. Então são peças, o Nord, eu escrevi até num desses eventos em Coimbra, não é? O tema era mar e soberania, e o outro era economia circular. Olha para vocês verem que bacana, né? A gente tem lá o Seminário de Coimbra também, né, em parceria com a Universidade de Coimbra, que trata desses temas todos, com ilustres juristas brasileiros, inclusive dos tribunais superiores, do Supremo Tribunal Federal, Superior Tribunal de Justiça, professores portugueses e brasileiros, juristas, advogados e tal, que abordamos isso lá há 3 anos consecutivos, e ainda naquela primeira ocasião nem havia o último incidente, não é? Eu não sei como é que está o nosso tempo, mas se tiver mais uns minutinhos, Com certeza. Isso né? aqui, olha, poderia durar semanas. Só para falar por último, então, da questão do conflito entre Israel diz que é entre Israel e Hamas, e a Palestina, que não é um Estado soberano, diz que é entre a Palestina e Israel. Bom, aí muitos, como o presidente brasileiro, Lula, disse, olha, está acontecendo um genocídio lá Na Palestina. na Palestina, né? Porque o poderio bélico de Israel é muito superior ao deles, né? Que estão em destroços e tal. Mas o que Israel está dizendo? Olha, peraí, não fomos nós que invadimos o território deles. Eles, através de um grupo terrorista, Hamas, não os palestinos, através de um grupo terrorista, Hamas, invadiu. E eu não tenho origem judaica e nem a família da minha esposa, mas eu tenho uma cunhada, né, que se casou com um argentino que tem uma origem judaica, mas também não é religioso, né? Só foram para lá por conta ele foi para lá por conta da primeira crise da Argentina, né? Da crise lá do Plano Austral. E lá se conheceram, se apaixonaram e ela mora hoje em Israel, né? Então eu tenho 2 sobrinhos
que já têm nacionalidade israelense porque nasceram lá, mas também tem nacionalidade brasileira. Olha que loucura, o direito internacional é isso, viu? As relações internacionais é isso aí, viu, gente? O mundo moderno é isso, o mundo do avião que você Em entra algumas no horas. avião aqui, dá um cochilinho, 8 horas depois, Lisboa, Belo Horizonte, por exemplo, 8 horas e meia, você está lá, né? Então, quando você dá um cochilo, você está em outro lugar do mundo, né? E eles têm a nacionalidade argentina. E eles têm muitos colegas, porque havia um festival acontecendo naquela ocasião, né? Um festival de música eletrônica, muito ligado aos jovens, né? Então, tinha muitos jovens ali da faixa de 18 anos até os 30 anos, né? E Israel inteiro, os jovens de Israel inteiro foram para aquele festival, que ele acontecia anualmente. E já sabedor disso, o Hamas então faz o ataque através de paragliders, foi uma coisa louca, drones e tal. E cometeram realmente atrocidades, que se for verificar o que fizeram, né, com pessoas que... Porque outro princípio de direito internacional é o seguinte, você não ataca alvos civis, né? Se você está em guerra, você ataca alvos militares, né? Você não pode pegar velhinhas estupradas, Hospitais. Né? Assaram crianças no forno, né? Crianças pegaram o bebê e botaram no forno, né? Como se fosse uma leitoa, né? Estupraram mulheres, né? Mataram a esmo pessoas, né? Tem relatos aí e filmes que os próprios terroristas filmaram, né? Esses episódios e ligavam para as famílias na Palestina comemorando, se vangloriando, dizendo que ia para o céu, porque ela tem lá uma crença de que se eles matarem judeus, eles estão Salvos. Estão salvos, né? Estão salvos, vão ser abençoados, né? Na outra vida. Então, é uma situação muito difícil, porque Israel diz o seguinte: olha, o que eu fiz foi a reagir a uma agressão brutal ao nosso território. Eles invadiram. Então, nós estamos aí, os palestinos dizem: opa, mas vocês estão atacando hospitais? Vocês estão atacando escolas? A Israel diz: mas peraí, vocês montam os núcleos militares e terroristas debaixo do hospital? E foram lá e filmaram, e estava lá mesmo, 3 andares. Então, assim, é muito difícil. Sim. É aquele lugar onde todo mundo tem razão e ninguém tem razão. Exatamente. Imagina também a população civil, né, da Palestina, refém dos próprios terroristas. E não podendo sair dali, né? Não podendo sair dali e sofrendo as consequências. E eles não têm o domo de antimíssil, né, que Israel tem, que consegue neutralizar mais do que 90%. Então, realmente eles são indefesos. Então, mais uma vez aí entra o ator americano, né, dizendo: olha, peraí, quanto tempo que está acontecendo isso aí, morrendo gente de um lado e do outro lado, Vamos parar com esse negócio. Aí pode ser um lugar próspero. Aí tu fala: pô, um desrespeito, o cara está falando que vai fazer resort lá. E aí, realmente, muitas vezes, a linguagem é inadequada, desrespeitosa, inclusive com as pessoas que estão morrendo, né? Estão lá em meio a escombros e destroços, né? Mas, infelizmente, muitas vezes, né, já que a guerra não está resolvendo nem nada, está entrando de novo um ator aí que está dizendo: olha, vocês param com isso aí. E ele tem um poder muito grande. Basta ele dizer o seguinte: olha, quer saber do seguinte? Vocês querem brigar? Só que vocês estão brigando com o meu dinheiro. A OTAN, mais de 50% da verba da OTAN é dos Estados Unidos. Então, os europeus fomentam a guerra, né? E com razão, na minha visão, defendendo o interesse da Ucrânia. A própria Ucrânia não quer se render, obviamente, com toda legitimidade. Sim, dessa ótica. Mas o cara está dizendo: mas beleza, mas tudo bem, vocês já tiveram oportunidade de longo prazo aí para resolver isso. E nada ainda. Né? E nada. E agora? Vocês estão fazendo isso com os meus recursos. E o povo americano que não fez guerra, não está... Agora, por outro lado, alguém diz: mas peraí, esse é o papel dos Estados Unidos, né? Ele não é a grande potência mundial, junto aí com a China e tal. Então, gente, todo mundo tem razão, ninguém tem razão. E vamos torcer, né, e rezar para que esse tipo de situação, que é uma calamidade, né, uma perda humanitária absurda, né? E a gente achou que tínhamos ficado livre disso, né? Pelo menos em larga escala. E está ameaçando escalar. Então, tomara que consigam, ainda que não haja, obviamente, a solução definitiva, porque essa injustiça de lado a lado, esse sentimento vai permanecer, né? E sempre há, né? Toda vez que termina uma guerra, tem um perdedor e um vencedor, e quando
não há Mas os dois nitidamente. perdem, né? Os dois Muito. perdem, todo mundo perde, né? É. A gente queria viver Não num tem uma mundo, relação de ganho ali, a né? gente queria viver num mundo onde as pessoas pudessem ir e vir, né, o direito, porque a ideia enfim, de um mundo com uma ordem mundial, ela partiu muito disso, né? Onde as pessoas pudessem ir e vir, né? Claro, com controle de fronteira, que é outro aspecto, né? Tem gente que critica muito a política americana, que agora está dizendo que é contra o imigrante legal. Mas espera aí, você pegar e levar 20, 30 milhões de pessoas para o país, isso causa impacto para o, né? Não, e é ilegal, né? E é ilegal. Então, o Estado americano tem o direito de reprimir essa ilegalidade. Ao mesmo tempo, ele pode sim ser a favor da imigração, mas da imigração daquela pessoa que teve um controle ali, de saber quem ela foi, qual é a vida pregressa dela. Porque nessa esteira, quantos terroristas, né? Sim. No ataque às Torres Gêmeas lá, você tinha cidadãos ali que estavam estudando nas universidades americanas, né? Estavam no exército americano, Não, e fora que infiltrados. desestrutura, destabiliza a economia do país também, né? Claro, desestrutura completamente. O salário cai vertiginosamente. O ilegal ele trabalha por qualquer dinheiro, né? Uhum. E ainda há um problema de direitos humanos que é a exploração dessa pessoa, né? Ainda que ela seja uma pessoa sensacional, séria, correta e tal, ela está sendo explorada porque ele é obrigado a trabalhar por qualquer valor, Se sente sob ameaçado. ameaça sempre de alguém, né, de ir lá fazer a denúncia. Então, assim, E quando você pensa isso de forma coletiva, há um problema na própria estrutura de produção da economia americana, que tem alguns e um setores problema de mudança cultural. cultural, É. que daí alguns É. setores vão estar sendo impulsionados, sobretudo pelo trabalho desse imigrante. Exatamente. Então a imigração ela é excelente, ela é fantástica, ela deve ser estimulada. Agora, tudo isso dentro da legalidade De forma e no controle, regulamentada, de né? forma regulamentada, porque senão você perde o Sim. controle, né? O que Doutor aconteceu na Saulo, Europa, por exemplo. quando a gente tem, você citou 2 conflitos armados sem precedentes, mas enfim, qualquer evento que de uma forma clara esteja transgredindo algum pilar do direito internacional público, Certo? qual que é o papel e até onde pode ir, pensando soberania, hegemonia, os organismos internacionais? Então, E, esses e organismos. existe uma instância máxima superior mundial Aí que julga? depende do Como que é assunto, isso? né? Então, por exemplo, na área do comércio tem a OMC, na área da saúde tem a OMS, na área. No Aí, caso do conflito armado, isso fica. então, aí o conflito armado tem a OTAN, por Tem a exemplo, né? OTAN. Só que a OTAN ela tem os membros dela. Então, Perfeito. aquilo rege a relação entre esses estados, Perfeito. né? Então, assim, é uma situação. Olha, gente, viver não é fácil, Não é né? fácil. Sempre desde dos tempos mais remotos, né? Sempre aconteceram esses conflitos, né? Sim. Imagina na era primitiva, onde você não tinha escritura pública, você não tinha título de propriedade, você não tinha nações com limites territoriais delineados, né? Mas como é que se deu a noção da propriedade mobiliária, né? E a mobiliária é de coisas móveis. Por exemplo, essa caneca ela é móvel, por quê? Porque ela se movimenta, né? E a gente chamava, né, os animais para a gente semoventes, porque eles se movem por força própria, né? Não precisa de alguém mover. Então, você tem os móveis, os semoventes e os imóveis, aqueles que são estáticos, são parados. Nem sempre, tá? Porque tem, por exemplo, tratamento de direito real imobiliário para determinadas circunstâncias. Por exemplo, os navios muitas vezes são considerados como Imóveis. imóveis para algumas questões que eu não vou entrar agora, senão a gente foge do principal. Então, antigamente, o homem era nômade, ele andava, ele vagava, como os animais, ele vagava por faixas territoriais em busca de comida, de alimento, de abrigo, né? E cada dia ele estava num lugar. Chegou um dado momento em que ele, para poder pegar um peixe, ele ia na árvore, percebeu que um galho ali, né, se ele afiasse com a pedra aquele galho, né, ele conseguia ali espetar, né, fincar, lançar um peixe, ou matar um animal, né, um coelho, um javali, né, um animal que o pudesse alimentar, um antílope, né, Fonte de um proteína. búfalo, fonte de proteína, em geral. A hora que ele via uma caça, ele sai atrás de um galho para fazer a sua lança.
Chegou um dado momento que ele percebeu o seguinte: poxa, aí é que vem a questão do homem, a racionalidade, começou a inteligência, né, a aguçar. O que eu preciso fazer um galho todo dia, uma lança todo dia? Eu vou levar comigo, né? E começou a utilizar aquele. Quando ele viu um outro via que ele tinha mais êxito na caçada com aqueles equipamentos, um machadinho feito de pedra lascada, né? Ele falou: opa, eu vou tomar para mim aquela lança ali, porque ele pesca muito mais do que eu, ele caça muito melhor do que eu, né? E ele ficava ali na espreita. Quando ele tentava tomar essa arma, né? Esse equipamento do outro, aquela pessoa começou a defender, falando: de jeito nenhum, isso aqui é meu. Aí começou a surgir a primeira noção da propriedade mobiliária, né? Defender os objetos, os equipamentos, as armas, né? E esse mesmo homem, portanto, nômade que era, chegava num dado local, ele achava um lago com muito peixe. Ele falou: vou ficar andando aqui um mês vagando, para quê? Eu vou ficar por aqui, né? Eu vou ficar por aqui. Aí, num dado momento, chegavam outros personagens ali querendo também. Opa, não, esse lago aqui é meu. E aí, com esse Né? sedentarismo, surge a agricultura, e aí, Exatamente. né, Aí, tudo aí beleza. eles começaram a descobrir, porque tinham frutos, né? Tinham, enfim, Não necessariamente precisa caçar, né? não precisava caçar. Eles começou a entender que também os frutos, né, eram também nutrientes, forneciam energia, né? Especialmente para aquela época de escassez, né? Exatamente. Escassez, porque as caças são sazonais, né? Depende do clima, né? Da época. E você precisa conseguir, né? E você precisa conseguir. E tinha a questão dos abrigos, né? Porque ele estava ali sujeito a intempéries, né? Chuva, frio, sol. Começava a se abrigar. Por isso a primitividade da caverna, que era um lugar onde ele ficava abrigado, né? Muitas vezes não da caça, por isso que ele fazia o fogo, né? Inicialmente para espantar os animais. Depois ele começou a notar que ficava saboroso, né? E não se perdia aquela caça que ele assava ali na fogueira, né? E ele começou a dizer: pô, por que todo dia eu preciso sair? Né? E começava a ver o relacionamento sexual, mas na primitividade não tinha, não havia a noção de parceiro, né? Sim. Eles saíam e se acasalavam como os animais, né? Cada hora com um, né? Mas sempre com aquela noção, né? Intuitiva e do instinto, né? De quem é o melhor parceiro, quem é o mais forte, né? Quem pode defender aqui a minha prole. E surgiu a noção da propriedade imobiliária familiar, Ah, né? E foi desse núcleo familiar que surgiram as chamadas comunidades, né? Porque tinha uma caverna aqui, mas tinha outra ali. Não, essa aqui não pode. Aí o cara ia procurar uma ali para ele também, né? Os outros lá estão tomando sol, chuva e estão morrendo, estão adoecendo, estão ficando desnutridos e tal. Quando você começa a ver isso com uma certa proximidade, e eles criam alianças, por exemplo, o homem saía para caçar e deixava, portanto, nessa ocasião já, a, vamos chamar de esposa, né? Mas a parceira, com os filhos abrigados, e ele ia se arriscar, né? Na primitividade, porque pela natureza ele era o mais forte, Tem poderia mais naquele êxito, né? momento ter mais êxito, né? Mas ele também não conseguia, com a força bruta, competir com o leão, com o tigre, né? Com um animal de grande porte. Então, o que ele precisava, Rafa e Luiz? Ele precisava de construir uma determinada parceria. Ó, encontrava com outros ali da mesma espécie, falava: você vai por ali, eu vou por aqui, eu jogo a lança. Ele armava a estratégia para poder conseguir êxito com aquela caça mais forte do que ele, né? E ali começou a surgir um senso comunitário, né? Da amizade, da confiança. E qual que é a origem do churrasquinho? É essa aí. Ele, exausto, antes de voltar para casa, o que ele fazia? Ele repartia aquela caça e fazia ali a primeira confraternização entre eles em volta, em geral, de uma fogueira e tal. E começou a surgir aquela aliança, né? exato. Aquela aliança militar, né? Muitas vezes para caçar, mas muitas vezes para combater as tribos, né, que
disputavam aquele mesmo, Havia um objetivo comum, né? aquele objetivo comum. Então, gente, eu estou contando isso tudo para que a gente note, né, que o direito internacional e o direito internacional público ou privado, ele se confunde com a própria natureza humana, né? E como é que surgiram os estados? Foi a partir dessas aglomerações, primeiro os povoados, as vilas e tal, e depois as chamadas cidades-estados, porque contra um invasor externo, eles construíam muros, né? E ali começava, né, a defender aquela faixa territorial contra agressões e os invasores tentando pular, invadir, etc. E tal. Então foi assim que surgiram as noções de propriedade, móvel e imóvel, e a defesa de faixas territoriais, né? Individuais e depois coletivas. E foi isso tudo que foi desaguar no que temos hoje. Agora, qual é o desafio? O espaço digital. E aí voltamos ao início com a pergunta do Araújo, mas que sei pelo tardar da hora que vamos ter que deixar para um outro episódio. Olha, Dr. João, foi um prazer imenso te receber e, de novo, estendo o convite aqui a voltar mais vezes. E se você gostou desse papo, eu quero saber sua opinião, seu insight mais valioso que você tirou daqui, deixa aqui no comentário e já compartilha com um colega que vai progredir na carreira junto com você. Dr. João, de novo, obrigado pela presença. Seja sempre muito bem-vindo aqui no nosso Follow on Learning e sinta-se em casa. Que aula, que debate, que reflexões incríveis. Obrigado, Dr. João. Olha, Rafa, eu fico muito feliz, viu, Luiz Araújo, lisonjeado, né, com esse convite tão honroso, poder falar para esse público tão bacana, tão seleto, né, da nossa comunidade do ecossistema Anime e também para o público externo, que imagino que esse podcast é tão prestigioso vai alcançar aí, né, toda a comunidade. Pedir desculpas que eu procurei aqui utilizar uma linguagem bem coloquial e figurativa para que a gente pudesse tentar, né, alcançar o maior, de forma democrática, isso, de forma acessível. mais democrática e acessível, o maior número de pessoas. Excelente. Um grande abraço a vocês e até a próxima, né? E se você quer dar o próximo passo e aprofundar seus conhecimentos, no OneLearning você encontra trilhas de aprendizado para se destacar no mercado. Acesse agora, explore os cursos e venha construir o seu futuro com a gente. Até a próxima.